Deixa eu tirar aqui o vídeo. Nem sei se eu sei tirar o vídeo, gente. Estou agora meio perdida aqui. Ele já saiu aqui para nós. Saiu? Não, está aqui. Não, está com a tela preta. Peraí, deixa eu tentar tirar aqui. Não sei onde ele está. Onde será que está esse vídeo, gente? Será que se eu puser outra coisa no palco, vai dar certo? Coloca já o primeiro slide. Bom, então quero agradecer a Clarissa por essa sensibilidade no trazer vídeo. Quando ela me mandou durante a semana, eu já tinha chorado litros, e agora mais um pouco. E eu sou uma manteiga derretida mesmo, né? Então, e é nessa energia, né? O mundo é constituído de energia. Então, é nessa energia que eu retomo e convido para vir aqui, né, nos abrilhantar a tarde e nos ensinar a Camila. Vou colocar aqui a Camila Barros, adicionar a Camila ao palco. Camila, muito obrigada, prazer em tê-la aqui conosco, seja muito bem-vinda. Eu vou colocar a sua aula e vou fazer a apresentação da Camila. Eu não conheço a Camila pessoalmente, mas quem sabe um dia, né, Camila, a gente possa se conhecer. Boa tarde, professora. Muito obrigada pelo convite. Uma linda ação que está sendo realizada. Parabéns pela organização, parabéns pela construção. É isso, eu acredito que juntos a gente pode fazer a diferença, né? E trazer algo bom que a gente precisa no mundo, né? É realmente um vídeo lindo, um vídeo emocionante, a gente se emociona. E eu espero contribuir um pouquinho, né, para fazer a diferença no dia de hoje e que isso perpetue, né? Que a gente tenha boas ações resultantes de hoje. Tá bom? Obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada a você, Camila, por ter aceitado. A Camila Barros, ela é mestre em enfermagem e educação em saúde. Ela é enfermeira, estomaterapeuta, fez residência na saúde da criança pela Universidade Federal de Pernambuco e trabalha como representante de vendas na empresa Smith & Nephew. E então, Camila, eu vou compartilhar aqui sua apresentação. Tá. Veja se você tem acesso, se você consegue, passando em cima aqui do slide, se você consegue mudar, ou se não, se você precisar do meu auxílio, eu estou aqui à sua disposição. Não, eu não consigo. Tudo bem, eu estou aqui, então eu vou passando, você só vai me pedindo que eu vou passando. Eu só vou diminuir a câmera, tá? Tá ok, professora, obrigada. A gente vai falar hoje um pouquinho, né, sobre o Stop Wound Infection, sobre a prática clínica em infecção em ferida. A gente sabe, né, o quanto é difícil tratar uma ferida infectada. Nós temos guidelines, nós temos inúmeras bases de evidências, e ainda assim a gente encontra, né, muitas práticas ainda que não estão de acordo com o que é recomendado, tá? Pode passar, por favor, professora. Então, o objetivo de hoje, né, é trazer um caminho que possa auxiliar nesse processo do manejo da infecção, né? Como a gente sabe, né, acredito que já tenha sido dito, né, tudo que a gente faz é manejar esse leito da ferida, né, remover essas barreiras que estão dificultando, né, o estabelecimento do processo cicatricial. Então, dentro dessas barreiras, a infecção da ferida ela é complexa, ela é desafiadora. E ter um caminho que pode ajudar vai nos facilitar nessa avaliação e tratamento adequado. Então, quando a gente tem uma ferramenta de referência, né, vai orientar esse diagnóstico, esse tratamento rápido, né, dessas feridas infectadas ou com suspensa de biofilme, nos dá uma base para que esse processo cicatricial seja restabelecido. Né? Então, com isso, né, o objetivo da gente é construir uma confiança na prática, né? Não mais adivinhar, nós não trabalhamos mais empiricamente, trabalhamos com base nas evidências. Hoje a gente tem fácil acesso, a gente tem a internet, né, com pesquisa, com guidelines, artigos, estudos com grandes evidências. Então, isso tudo nos auxilia nas nossas melhores práticas assistenciais, né?
orientar essa intervenção eficaz de forma precoce. A gente sabe, né, que o tratamento da infecção, ele precisa ser rápido, né, ele precisa ser eficaz, porque a gente sabe, né, o quanto custa tratar uma ferida, né, falando de custo, e o quanto, né, uma ferida interfere na qualidade de vida dos nossos pacientes, né? A gente tem diversos casos, né, de relatos de como muda essa qualidade de vida, como muda o estado, né, mental e físico desse nosso paciente, né, com a presença de uma ferida, tá? Incentivar o uso adequado do antimicrobiano, então, remover alguns tabus, né, principalmente sobre a prata, a questão de absorção sistêmica, a questão que criança não pode utilizar, tá? E oferecer um suporte adequado para uma abordagem consistente entre as equipes, né? Estabelecer práticas assistenciais que possam ser multiplicadas dentro das instituições. Por favor, pode passar, professora. Então, trazendo como é que a infecção, o impacto, né? E as limitações que levam à infecção na progressão dessa cicatrização. Uma ferida que ela tenha mais de 30 dias, né? Sem uma redução de mais de 40% no tamanho, a gente já considera essa ferida uma ferida crônica, né? Em cada paciente conviver com uma ferida crônica por pelo menos 6 meses. Olha quanto tempo, né? A gente está falando de 6 meses o indivíduo com a presença de uma ferida, né? Então, quanto vai interferir na qualidade de vida desse paciente? A literatura já traz que 78,% das feridas crônicas, ela tem biofilme. Então, isso é um número muito grande, é um número bem importante, né? Então, o que a gente precisa entender? Como tratar essas feridas, né? E a gente tem 3 vezes um custo maior de gerenciar essas feridas infectadas quando a gente faz essa comparação com uma ferida não infectada. Então, a gente sabe o quanto o sistema público envolve, né, o estudo de custo, o quanto a gente precisa otimizar, né, não só o custo financeiro, mas otimizar também, né, o custo das equipes, do tempo da enfermagem, né, o quanto é envolvido no tratamento dessas lesões infectadas. Por favor, professora. E como a gente identifica essa infecção? O que a gente tem hoje disponível para estar identificando essa infecção? Pode passar. Primeiro, a gente precisa fazer ela de maneira precoce, né? É importante que a gente tenha essa detecção. Por quê? A literatura traz que, por exemplo, né, o micro-organismo Escherichia coli, ele se divide a cada 20 minutos. Então, uma célula, em 3 horas, ela já se tornam 512 células. Então, em 8 horas, a gente já tem uma infecção produzida, né? Então, veja como o tempo ele é precioso, como a intervenção eficaz, rápida e precisa vai fazer com que a gente controle esse processo, né? A gente traz aqui outro micro-organismo, que é o Staphylococcus aureus, que ele dobra a cada 1 hora, né? Então, a gente já leva uma ferida em 7 horas a alcançar um número de 10 a quinta potência de números de micro-organismos presentes. Então, essa identificação, ela precisa ser precoce. E hoje, o que a gente tem, pode passar, professora, de diagnóstico, né, ele acaba sendo muito limitado. Então, o diagnóstico laboratorial. Então, a gente precisa, né, entender esse diagnóstico clínico, né, esses sinais que apresentam uma ferida infectada e entender o que a gente tem disponível no mercado para fazer uma seleção de um método o mais rápido e o mais eficaz possível, considerando que as práticas, né, de detecção laboratoriais ainda deixam muitas falhas, tá? Então, entender também que esse tratamento, ele é uma avaliação mais abrangente, né? A gente não pode só avaliar a ferida. Pode passar, professora, a gente precisa avaliar o leito da ferida, entender a etiologia da ferida, né? A gente sabe que as barreiras do processo cicatricial, elas vão ser tratadas de maneira uniforme, mas a gente precisa tratar entender da onde vem essa ferida, essa etiologia da ferida, qual é o diagnóstico dessa ferida? É uma lesão por sequela de diabetes? É uma lesão por sequela, né, do comprometimento arterial? É uma lesão por pressão? Eu estou removendo os fatores que está causando essa lesão? É uma deiscência cirúrgica? Então, eu preciso entender
para tratar não só o leito dessa lesão, mas está tratando, né, a causa base paralelamente. Além disso, o estado geral do paciente, a gente sabe, né? O estado nutricional, o quanto é importante, quanto a nutrição anda de mão dada com o processo assistencial da enfermagem, o quanto os exames laboratoriais vão intervir na evolução dessa ferida e esse ambiente, né? Muitas vezes a gente tem esse paciente, né, dentro da instituição, então a gente consegue fazer um controle maior desse paciente, mas muitas vezes a gente trata ele a nível ambulatorial. Então, como é esse ambiente que ele está? É um ambiente limpo? Qual é a técnica que está sendo utilizada? Está sendo feita a higiene das mãos? Feita a limpeza adequada? Então, o quanto é importante é uma avaliação abrangente, né? E eu costumo dizer, né, que a gente precisa entender o que o paciente quer, porque muitas vezes o paciente também não quer ficar bom. Então, a gente pode, né, intervir em diversos fatores e aquele paciente ele não colabora. Então, a gente precisa fazer esse trabalho de colaboração do nosso paciente. Pode passar, professora, por favor. Então, entender quais são os fatores de risco que esse paciente tem, tá, para desenvolver um processo infeccioso, né? Entender o sistema imunológico, o número de micro-organismos na ferida, as espécies, né? Tem espécies que levam à formação de biofilmes mais rapidamente. Então, o conjunto, né? A associação, a combinação da imunidade com a quantidade de micro-organismo, com o tipo de micro-organismo, vai intervir na evolução desse processo infeccioso. Pode passar, professora, por favor. Então, entender, né, quais são as características do indivíduo, né, se ele tem alguma comorbidade, se é um paciente diabético, entender as características da ferida, né, se é uma ferida que ela tem tecido inviável, muita umidade, e as características do ambiente, porque tudo isso vai interferir no processo de desenvolvimento e manutenção desse processo infeccioso. Pode passar. Tá? Como eu falei anteriormente, os métodos de identificação que temos hoje, eles ainda deixam muito a desejar, né? Porque a cultura, a gente tem muito falso positivo ou falso negativo, porque a gente pode ter uma área, né, que é de contaminante de pele, a gente tem dados semi-quantitativos, qualitativos, muitas vezes essa cultura não é realizada, né, de maneira adequada, após limpeza, a gente não tem uma uniformidade na seleção, né, na remoção desses micro-organismos. A biópsia, além de ser doloroso, é caro e também, né, a gente nem sempre consegue pegar uma área de interesse. Por quê? Porque esses micro-organismos eles não estão distribuídos de maneira uniforme. O que a gente tem, né, e é para o futuro, a gente já tem disponível, não aqui no Brasil, mas fora, a gente tem um dispositivo que traz uma imagem de fluorescência, né, então vai fornecer uma detecção visual instantânea e detectar quais são os micro-organismos prejudiciais nessas feridas. Então, como a gente não tem ainda, né, esse método de identificação tão eficaz, a gente precisa se atentar aos sinais e sintomas para fazer um diagnóstico clínico, né, dessa infecção. Pode passar, professora, por favor. Então, a gente aqui só mostrando, né, que o processo natural de uma cicatrização, uma ferida aguda, né? A gente começa com um processo de hemostasia, e aí, durante ele, já inicia o processo inflamatório, onde a gente tem a limpeza da ferida, tá? E aí ele evolui para a fase proliferativa e depois de epitelização, né? Quando a gente tem uma infecção, a gente justamente para nessa fase inflamatória. Então, a limpeza da ferida, essa migração de macrófagos, de neutrófilos, né, que fazem essa limpeza da ferida, elas também fazem, né, o aumento das citocinas, fazem a cascata, né, dessas citocinas inflamatórias. Então, eu vou ter uma liberação, né, vou ter uma ativação das proteases, da matriz metaloprotease. Então, eu não só vou degradar o que é ruim, eu começo a degradar o que é bom também, o que está dentro da nossa matriz extracelular. Então, quando eu tenho uma ferida crônica, ela não consegue evoluir para a fase proliferativa. Por quê? Porque a minha infecção, né, a presença da infecção, faz com que a minha ferida fique estagnada nessa fase inflamatória. Então, eu preciso tratar a infecção, eu preciso remover essa infecção para que as etapas do processo cicatricial sejam restabelecidas. Pode passar, professora, por favor.
E aí, quando a gente traz a infecção com um dos fatores que levam a ferida a permanecer nessa fase inflamatória, a estagnar, né, evoluir para uma ferida crônica, a gente precisa entender como é que se dá essa infecção. Porque a nossa ferida ela já é contaminada, né? A proliferação desse micro-organismo ela já leva a uma colonização. No entanto, a gente não, nesse momento, não tem nenhuma parte negativa, não tem uma piora do quadro dessa lesão. Então, a gente precisa ter uma vigilância, mas não precisa fazer um tratamento, não há a indicação de um antimicrobiano, de um antibiótico. O problema se dá é quando essa proliferação ela permanece e ela evolui para uma infecção local. Quando a gente tem uma infecção local, a gente vai fazer esse tratamento tópico. Então, a gente tem hoje diversas coberturas disponíveis no mercado que fazem esse tratamento tópico. E quando a gente tem essa disseminação de uma infecção, né, levando para uma infecção sistêmica, a gente, além do tratamento tópico, precisa fazer a associação do tratamento antibiótico-terapia, tá? Do tratamento venoso. Pode passar, professora, por favor. E aí eu falei, né, como a gente ainda tem algumas falhas no método diagnóstico, né, dele não ser 100% fidedigno, a gente traz aqui quais são os principais sinais e sintomas para entender, né, se fazer esse diagnóstico e fazer a prescrição do tratamento mais adequado. Então, quando eu tenho infecção local, eu posso ter uns discretos sinais de infecção local, ou posso ter os sinais clássicos de infecção. Os discretos seriam a hipergranulação, aquele tecido de granulação friável. Quando a gente faz a limpeza, a gente observa aquele sangramento, o aumento das dimensões da ferida, aquela coloração de uma granulação não saudável, né? Um retardo da cicatrização, a piora ou início da dor, né? E a piora do odor. Lembrando, né, que a ferida ela tem um odor característico. Então, quando a gente tem a evolução desse odor para um odor fétido realmente, um odor desagradável, é um sinal de infecção. Ainda na infecção local, a gente pode ter os sinais clássicos que nem sempre vêm acompanhado, né? O eritema, o calor, o edema, o exudato purulento, o retardo na cicatrização, o aumento de dor e a piora do odor. Tá? Quando eu tenho essa infecção disseminada, eu tenho tudo isso associado ao quê? A um mal-estar, uma letargia, uma diminuição do apetite, a formação de lesões satélites, né? O edema em glândulos linfáticos e evoluindo para a infecção sistêmica, né? Uma sepse severa, um choque séptico, podendo levar à falência do organismo à morte, né? Então, assim, eu gosto muito de discutir, quando a gente fala lesão mata, né? Se a gente tem uma infecção que se dissemina, né, leva esse paciente a um choque séptico, esse paciente pode vir a óbito sim. Então, a importância da gente intervir precocemente e estabelecer o tratamento mais adequado para aquele paciente, para aquela lesão. Pode passar, professora, por favor. E aí, os guidelines, né, ele traz, né, para a gente algumas características da lesão para a gente pensar em lesão profunda, né, uma infecção profunda numa infecção superficial, né? Quando a gente tem uma infecção superficial, a gente pensa em NERD, né, aquela ferida que não cicatriza, o E de aumento desse exudato, o R de RED, né, de tecido de granulação friável, aquele tecido bem avermelhado, né, aquela granulação não saudável, a presença de debris e o odor. Então, quando a gente tem essa infecção superficial, a gente vai pensar no tratamento tópico. Quando a gente tem infecção profunda, né, a gente fala da extensão do tamanho da ferida, esse aumento do tamanho da ferida, a temperatura elevada, né, muitas vezes a exposição óssea suspeita, nova quebra de leito ou borda, o exudato, o eritema, edema e o odor. Então, a gente vai estar associando ao tratamento tópico, a gente vai fazer esse tratamento sistêmico. Pode passar, professora. E aí, quando a gente pensa, né, na prescrição do tratamento
né, mais adequado para a ferida infectada, primeiro de tudo, limpeza, pode passar. Então, essa limpeza, ela precisa ser eficiente, precisa remover esses contaminantes superficiais, esses debris, esses tecidos não viáveis, né? Então, a gente precisa fazer essa limpeza de forma eficiente, né? A literatura ainda não traz um consenso claro sobre a técnica limpa e estéril, mas no Brasil a gente adere à limpeza de modo estéril. Pode passar. Professora, por favor. Né? Então, o que a gente precisa considerar? Que essa limpeza, ela precisa ser efetiva, né? Precisa fazer esse desbridamento, a gente recomenda uma irrigação mecânica, né? Com uma força adequada, um volume, né? De 50 ml por centímetro de comprimento da ferida. A limpeza, ela precisa ser frequente, né? A limpeza é um dos métodos de remoção, de prevenção da reforma do biofilme, tá? E essas feridas que têm a presença, né, ou a suspeita do biofilme, a gente precisa fazer o uso, né, de surfactante ou produtos de limpeza com antimicrobianos, para que essa limpeza seja realmente efetiva. Pode passar, professora, por favor. A importância do desbridamento da ferida infectada, então, dessa remoção, né, a ferida infectada, ela vem com a presença de um tecido inviável, então essa remoção desse tecido inviável, lembrar que a maior parte das nossas feridas infectadas tem muito exudato, então a gente precisa ser bem eficaz no método de seleção do desbridamento, então quando a gente pensa no hidrogel, a gente acaba ofertando mais umidade, então se a gente já tem uma ferida úmida, a gente não pode ser um método de seleção, então um desbridamento cirúrgico com um desbridamento com instrumental, um desbridamento hidrocirúrgico, pode passar, professora, é um dos métodos, né? Quando a gente desbrida essa ferida, a gente vai revelar o dano, né? A extensão real, porque muitas vezes a gente não consegue identificar qual é a extensão dessa lesão, porque ainda tem a presença de tecido inviável. A gente vai reduzir o desequilíbrio bioquímico, né? Essas células senescentes, que são essas células envelhecidas, que elas não estão mortas, mas elas pararam de se dividir. A gente tem uma redução dessa carga bacteriana, uma redução do odor e otimizando o processo cicatricial. Camila, o que acontece se eu não remover, se eu não desbridar esse tecido inviável presente, né, numa lesão que também é infectada? Eu vou ter um atraso na cicatrização, eu vou ter um aumento, né, potencial dessa infecção, eu tenho essa barreira física impedindo a avaliação precisa dessa lesão e o aspecto psicológico do paciente. Pode passar. Então, a gente precisa, né, do desbridamento inicial, do desbridamento de manutenção, né, dessa remoção de carga celular, fibroblastos, dessas células envelhecidas, quando há a presença de nova necrose, e o desbridamento dessa hiperqueratose, né, que é esse espessamento da camada córnea da pele. Pode passar, professora, por favor. Aqui, né, eu trago para vocês alguns métodos de desbridamento que a gente tem disponível no mercado. Então, hoje a gente tem o desbridamento hidrocirúrgico, que ele faz uma redução efetiva da carga microbiana, tem um rápido controle da infecção. A gente tem o iodosorb, que é um desbridante autolítico, mas ao contrário do hidrogel, ele faz uma absorção desse exudato, então ele não vai interferir, né, não vai causar um problema, e o hidrogel ele tem que ser um método se realmente a gente não tiver uma presença importante de exudato. Pode passar, professora, por favor. Tá? Pode passar. Eu não sei se todos já conhecem, né? A gente tem um desbridamento hidrocirúrgico, que é o Versajet, é um desbridamento mais conservador, a gente consegue fazer uma melhor conservação da derme, e os estudos mostram a redução da carga bacteriana e a redução, né, do número de procedimentos realizados e, com isso, do tempo de internamento. Então, a gente tem um controle mais efetivo dessa carga microbiana presente na lesão. Então, aqui está uma paciente que estava evoluindo, né, em sepse, tá? Então, precisava de um desbridamento mais rápido, mais eficaz, e aí, em um único desbridamento, a gente consegue fazer a limpeza dessas feridas e a redução dessa carga bacteriana de forma efetiva. Pode passar, professora.
O Versajet está no guideline de 2022, das melhores práticas clínicas no tratamento da ferida infectada. Pode passar. E aí a gente entra, né, no uso de antimicrobiano local. Né? E aí eu venho falar do antimicrobiano mais conhecido que a gente vem usando há décadas, né, que é a prata. Né? Pode passar, professora, por favor. Então, a prata, ela não deve ser utilizada para cicatrização, então a gente deve utilizar a prata para o tratamento da infecção, né? A gente traz a questão do 2-week challenge, então um tratamento de 2 semanas e observar, né? Eu vou trazer mais na frente como é que seria isso, o tratamento dessa infecção em 2 semanas. Ela não é tóxica sistêmica, ela não é tóxica para os tecidos, não cria resistência. A gente pode usar prata em crianças, tá? Mas a gente tem que ter cautela, não mais do que 2 semanas. Hoje é muito difícil mensurar a quantidade liberada de prata, né, das diversas coberturas que tem disponível, né? E Camila, por que você fala difícil mensurar? Porque a gente sabe hoje que a gente tem micro-organismos, né, multiresistentes, então a gente precisa de uma concentração de prata elevada para ter uma ação realmente bactericida e não apenas bacteriostática. Por quê? Porque quando eu uso uma cobertura com prata que ela só é bacteriostática, eu ali impedi a proliferação daquele micro-organismo, né? Ela parou de se multiplicar. Então, os sinais e sintomas começam a regredir. Só que quando eu removo essa cobertura, se eu não matei, se eu só impedi essa proliferação, ela volta a se proliferar e essa ferida volta a apresentar os sinais. Então, a importância da gente entender quanto de prata está sendo liberada, porque muitas vezes a gente não sabe qual é o micro-organismo que está ali naquela lesão. Então, a gente precisa, né, de uma quantidade que seja realmente eficaz, que seja realmente bactericida, tá? E aí a gente traz a questão... Pode passar, professora, pode passar. E a gente traz essa questão de 2-week challenge, né? Então, o tratamento, geralmente, de uma infecção, com 2 semanas, se a gente utilizar a cobertura adequada, a gente consegue fazer esse controle, né? Então, com 2 semanas, se eu tenho melhora da ferida sem sinais de infecção contínua, eu posso manter a prata, tá? Não, perdão. Se eu tenho sinais de infecção contínua, posso fazer a manutenção dessa prata, tá? Se eu tenho melhora da ferida sem sinais de infecção, eu suspendo a prata. Se eu não tenho melhora das feridas, eu preciso rever a estratégia, preciso rever a comorbidade, preciso rever a análise desse paciente e escolher outro tipo de antimicrobiano e associar um antibiótico sistêmico. Camila, eu tive uma melhora da ferida, eu não tenho sinais de infecção, mas eu quero manter a prata. Por que você quer manter a prata? Né? Lembrando lá no slide anterior que a prata ela não é indicada para a gente cicatrizar a ferida, né? A indicação dela é no tratamento. Agora, Camila, é uma área com risco maior de contaminação, uma região sacra, é um pé, que um paciente ele tem mais dificuldade, ok, a gente consegue manter por mais um tempo, mas a gente não consegue manter até o final. Por quê? Porque isso vai dificultar esse processo cicatricial, tá? Camila, já teve casos que eu consegui evoluir a ferida, tratei a infecção e permaneci com a prata até a cicatrização. Eu não estou dizendo que a prata vai impedir a cicatrização, mas não existe a necessidade da gente manter essa prata até o final. Tá? Pode passar, professora, por favor. Tá? E aí a Smith, né, ela tem o ActiCoat, que é a nossa prata nanocristalina, né, é uma prata que tem uma biodisponibilidade, uma liberação de 70 a 100 ppm, então ela consegue ser, né, bactericida para a maior parte dos micro-organismos existentes, né, incluindo os multiresistentes, fungos, leveduras, bactérias gram-positivas e gram-negativas. A gente tem coberturas do ActiCoat de sustentabilidade de até 7 dias, então com isso eu consigo reduzir trocas, com isso eu consigo reduzir dor, com isso eu consigo fazer com que aquele paciente que tenha dificuldade de deslocamento não tenha, né, que ir mais de uma vez ao ambulatório fazer essa troca. Então, é um curativo que a gente tem, né? A gente tem o slogan dele, bata rápido e bata forte. Por quê? Porque com 30 minutos ele consegue agir e ele tem uma biodisponibilidade de prata sustentada durante sua ação. Pode passar, professora, por favor.
tá? Então, aqui eu já falei também essa questão dos 30 minutos, dessa biodisponibilidade, pode passar. Então, por isso que o ActCoach, ele tem um excelente custo-benefício no tratamento da infecção, tá? Esse é um caso bem antigo, é uma criança vítima de atropelamento que deu entrada no hospital em choque séptico. Inicialmente foi feito o desbridamento, pode passar, professora. E aí, no dia 17, a gente já vê um leito melhor com esse desbridamento, e no dia 17 foi iniciado o ActCoach. Então, no dia 23, vocês observam, né, quanto esse leito vem melhorando, né? Então, era uma criança de 8 anos que a indicação era amputação, e aí no dia 23 foi associado o ActCoach com Renasys, a nossa pressão negativa. No dia 26, a gente já tem aí uma evolução, pode passar, professora? E aí, 4 semanas depois, a gente tem de iniciado, né, a terapia por pressão negativa, Renasys com ActCoach, a gente tem aí um leito livre da infecção, um leito, né, pronto para receber, né, um enxerto, porque a gente manejou o leito dessa ferida, preparou para que outra intervenção pudesse ser realizada, né? Então, quando a gente fez o desbridamento, fez o controle dessa infecção com prata, a gente conseguiu manejar essa lesão. Pode passar, professora, por favor. A gente tem, né, aqui outra lesão, a gente vê ali a presença de uma hipergranulação, uma granulação friável, né, uma coloração, né, não saudável. Então, também tratamento com ActCoach, pode passar, professora. E aí a evolução, tá, dessa lesão, pode passar. E o ActCoach também está no guideline, né, nas melhores práticas recomendadas no tratamento da infecção, né? Pode passar, professora. Então, a gente tem, né, o desbridamento com Versagente, a gente tem o ActCoach, a gente também tem o desbridamento com Iodosorb, pode passar, professora, que é o desbridamento autolítico, tá? E aí, para encerrar, a gente traz a questão do biofilme, né? A gente viu lá que 78,6% das lesões crônicas, ela contém biofilme, né? A gente sabe o quanto é difícil manejar uma lesão com biofilme, e a gente traz alguns insights de como a gente tratar esse biofilme, né? Um dos métodos mais eficazes é o desbridamento. Então, o desbridamento com o Versagente, ele traz, né, essa segurança. Pode passar, professora. E a gente traz que é um desafio, né, o biofilme, porque a gente tem a dificuldade do diagnóstico, a gente traz um atraso na cicatrização, a gente tem hoje muitas feridas com uma tolerância a antibióticos e antimicrobianos, né, e com isso o sistema do hospedeiro ele já não é mais eficaz. Pode passar, professora. E o que é o biofilme? Ele é um conjunto de bactérias, né, aglomeradas, aderidas de uma matriz, né, de proteínas e açúcares, né, polissacarídeo, que vão proteger o sistema do hospedeiro contra os antimicrobianos. Então, é aquela capa. Então, por mais que a gente utilize uma cobertura para tratar, se essa cobertura não conseguir romper, não conseguir remover esse biofilme, a gente não vai ter o sucesso desse tratamento, tá? Pode passar, professora. Então, hoje, o que o guideline traz, né? A questão da limpeza eficiente com PHMB, a gente traz a quebra do biofilme que iodosorbe, né? E como é que a gente identifica esse biofilme, né? Os sinais, né? A cicatrização tardia, a falha em responder a um antibiótico antisséptico, os episódios repetidos de infecção, inflamação, o alto nível de exudato e essa substância gelatinosa. Tem um artigo bem antigo que ele traz, né, que o biofilme, ele é né, ele traz até entre parênteses, invisível ao olho humano, né? Mas essa substância gelatinosa a gente consegue, né, verificar, e aí a gente já faz, né, essa suspeita de biofilme. Então, a limpeza, o desbridamento e o uso da cobertura adequada para a gente tratar, remover esse biofilme para a gente conseguir tratar essa carga microbiana presente na lesão. Pode passar, professora.
Tá? O iodosorb, eu não sei se vocês já conhecem, é uma pomada de cadexômero e iodo, né? Como eu falei para vocês, ele faz desbridamento, ele absorve esse exudato, então na absorção desse exudato ele faz uma liberação, né, de iodo, que vai ter uma ação sustentada bactericida e fungicida, tá? Então ele é seguro para fibroblasto, então ele faz esse tratamento da infecção, então ele quebra biofilme e trata a infecção, auxiliando no desbridamento autolítico. Pode passar, por favor. Tá? Aqui só mostrando, né, que esse amido carreado das moléculas de iodo vão ser ativados na presença do exudato. Então, a ferida que tem, né, infectada, que tem a quantidade de exudato, ela vai ser beneficiada, então a gente consegue manejar a umidade, a gente consegue remover biofilme, a gente consegue tratar a infecção. Então, ele é um produto bem completo no manejo de uma ferida. Tá? Pode passar, professor. Hoje a gente tem disponível um tubo de 40 e 20 gramas, né? Então, ela tem essa propriedade de absorção e liberação sustentada do iodo, não é citotóxicos para os fibroblastos, tá? Pode passar. E aqui uma lesão, né? Que a gente vê ali, esse tecido inviável, esse esfacelo, uma lesão que vinha se estendendo, uma lesão que não estava respondendo, e aí foi iniciado o uso de iodosorb e a gente vê a evolução com a limpeza e o controle microbiano dessa lesão. Camila, nós temos mais 2 minutos, tá? Encerrando. Vai dar uma agilizada, senão vai... Não, já acabei. Pode tá passar. Bom? Pode passar, que é a última. E aqui o iodosorb ele está dentro do guideline, né, das práticas clínicas, e era isso que eu tinha para trazer hoje sobre infecção em biofilme, sobre o que a Smith ela tem disponível no mercado. Então, esse uso precoce, né, esse tratamento tópico eficaz, a gente consegue fazer esse controle da infecção e devolver, né, uma qualidade de vida para esse paciente, restabelecer esse processo cicatricial. Camila, muito obrigada. Essa aula é muito bonita, né, mãe? Um visual muito bonito, parabéns. Obrigada. Eu acabei de olhar aqui, eu tenho uma referência, né? A Gi é uma pessoa de referência. Eu sou pupila da Gi. Verdade, é minha pupila. Pupila da Gi. E assim, é um orgulho danado, né? A gente tem uma pessoa como Gi de inspiração, de referência. Obrigada, Cá. Imagina. Uma profissional excelente. Muito obrigada por ter participado conosco. Nada, uma boa tarde. Obrigada, Camila. Toda apoio. Obrigada, Camila. Fico à disposição. Então, se tiver alguma dúvida, gente, também pode encaminhar por aqui no chat, aí depois a gente replica para a Camila e a gente vai colocando umas caixinhas lá no Instagram durante a semana para ir respondendo, tá? Então, quem tiver, pode deixar aqui que a gente vai anotando tudo, tá bom? Obrigada mais uma vez. Deixa só eu tirar